presença quero estar, eu quero estar, tal qual os sábios, quero encontrar teu amor, teu amor. Eu ergo as mãos e te rendo o meu coração, o meu coração. Tu és tão lindo, tão glorioso, a tua graça tomou meu ser. És poderoso, maravilhoso, só tu és digno de todo louvor, pois só tu és digno, só tu és digno, só tu és digno. Tu és tão lindo, tal qual os sábios, quero seguir o teu chamar, pra te louvar, te adorando, meu viver, em teu altar. Eu ergo as mãos e te rendo o meu coração, o meu coração. Tu és tão lindo, tão glorioso, a tua graça tomou meu ser. És poderoso, maravilhoso, só tu és digno de todo louvor, pois só tu és digno, só tu és digno. Tu és, Senhor, só tu és digno. Tu és tão lindo, tu és, Senhor. Eu ergo as mãos e te rendo o meu coração, sim, o meu coração. Eu ergo as mãos e te rendo o meu coração, o meu coração. Tu és tão lindo, tão glorioso, tão glorioso, meu ser, maravilhoso, só tu és digno.
Um texto impressionante, um texto intrigante, um texto único em toda a literatura. Mateus, Evangelho de Mateus, da Palavra de Deus, capítulo 1, do verso 18 ao verso 23. Mateus 1, 18 a 23. Ouça a palavra do Senhor. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta Isaías: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O Natal tem um grande divisor. Um divisor que separa opostos totalmente distintos, contrários. Ou o Natal nos envia para um lado ou para o outro. E o grande divisor, que é o Natal e do Natal, é Deus conosco. Deus conosco. Está falando de quem? De Jesus Cristo. Focamos no Natal num bebê. Um bebê histórico, que nasceu um dia. Olhemos nesta passagem como foi o início do processo para que ele viesse. Nesta passagem ele está ainda em gestação. Então um bebê real. E olhamos para o bebê. Mas o grande erro e até a ignorância é desassociar o bebê de Deus conosco. O que é que isso nos diz sobre Jesus Cristo? Deus conosco, Emanuel. Isto nos diz que Ele é Deus, é divino. Não é alguém como eu e você. É a própria divindade que viria, que estava por vir enquanto lemos esse texto. Deus, simplesmente Deus. Deus criador de todas as coisas. Deus criador das nossas vidas, da sua vida. Deus sustentador, sem o sustento dele, você cessa. Não somente você, mas o universo cessa. Não somente criador, sustentador, é esse Deus em Jesus Cristo. Mas de uma forma especial, porque diz Deus conosco. E esse conosco se refere à nossa humanidade. E o texto mesmo diz que ele há de nascer de uma mulher, sua mãe Maria, muito humana, humana como eu e você. Mulher, vem de uma mulher, como eu e você viemos.
Deus conosco. Vem para ser um de nós, para andar entre nós. E aí então nós temos esta verdade sobre Jesus Cristo, Deus conosco, verdadeiro Deus, verdadeiro homem por nós, verdadeiro ser humano. Você não vai encontrar isto ao ler sobre qualquer guru, fundador de religião, seja ele quem for, somente em Jesus Cristo. E aí está o grande divisor, porque se realmente ele é Deus conosco, o que isto significa? Qual a implicação disto para a minha vida e a sua vida? Ou haveremos de dizer, não é o caso, e vamos seguir em frente, do nosso jeito, do nosso modo, como sempre foi, ou como pudermos. Ou se ele realmente é Deus conosco, haverá de nos remeter para um lado totalmente oposto. Se ele é Deus conosco, haveremos de entregar nossas vidas a ele, nos prostrar diante dele, e todo nosso ser, história, ações serão colocadas no altar dele. Nosso agir, nosso pensar, nosso falar será o centro das nossas vidas, porque ele não é apenas um bebê meigo eterno que causa em nós um sentimento um pouco mais meigo, mas é Deus conosco. Se ele é Deus conosco, então isto revoluciona a vida daquele que realmente entende e crê. Ou então haverá de negar e seguir o seu rumo numa outra direção. Natal é um grande divisor. E o divisor do Natal aí está, Deus conosco. Quem é Jesus Cristo para você? É Deus conosco. Um filho foi nos dado. Diz aqui o texto, o profeta já havia dito, e realmente aconteceu, a mãe está grávida, o bebê vem, é uma dádiva de Deus para nós, nesta ação dele mesmo, se tornar carne e chegar tão perto. Se Deus está em Cristo, que andou entre nós, então você não pode olhar Jesus Cristo como qualquer outro ser humano. Sim, você verá nele um verdadeiro homem, mas você verá nele o verdadeiro Deus. Você vai correr para ele e colocar sua vida nas mãos dele. Mas é interessante o que o texto diz, que ele vem com uma missão muito específica. Diz o texto que ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí vem essa palavra que é quase um palavrão na cultura de hoje. É uma palavra feia para a cultura de hoje. É uma palavra rejeitada na cultura de hoje. Qual é a palavra? Pecado. Não há mais pecado. É uma invenção religiosa isto. Então Jesus veio totalmente equivocado, veio para algo que não existe. Ou será que existe? Você conhece o seu coração. Você conhece seus pensamentos. Salvará o seu povo dos pecados. Há pecado, há necessidade de salvação. Ah, Deus conosco, quem de nós pode se voltar para ele, se ele é Deus? Mas ele vem na forma humana para ser um de nós, para ser salvador nosso, então tomando nosso lugar numa cruz, para que nela possamos ter a salvação dos pecados. Primeiro, um perdão que não merecemos, que nos é dado através da morte dele. Morreu em meu lugar, verdadeiro homem, morreu por mim, identificou-se comigo. Perdoados os pecados, uma nova vida com Deus, salvação, saindo de uma vida longe de Deus, correndo pelos próprios desejos humanos, agora uma vida salva de tudo isto, vivendo para Deus. Jesus Cristo é a esperança,
é perdão, é paz. Ou nós corremos para Ele, encontramos a salvação que Deus nos propicia e só Ele poderia fazer. Ou então continuaremos atribulados, irrequietos, sem paz, os conflitos interiores, sabendo de quem nós somos e das nossas carências. Escondendo, tentando mostrar fachadas de que as coisas estão bem dentro de nós. Mas nós sabemos que falta paz, falta Deus, o acerto com Ele, a paz com Ele em primeiro lugar. Deus conosco. Deus conosco porque Ele se torna então possível para nós em Jesus Cristo. Ele nos salva. E mais, quando nós pensamos em tudo isto, há um descanso tremendo. Se é Deus em Cristo e Ele vem para nos salvar, nele nós sabemos que tudo está resolvido eternamente. Nós somos dele e nós podemos sair para a vida com Ele. Num mundo incerto, num mundo atribulado, vivendo a nossa existência tão frágil e que passa rapidamente. Nós que não conhecemos o dia de amanhã, podemos sair para a vida, sabendo que sobre tudo, particularmente sobre nossas vidas, está a presença, a direção de Deus eternamente. Natal é um grande divisor. O grande divisor é este: Deus conosco. Ou nós vamos com Ele, ou nós nos encontramos, nos entregamos a Deus conosco. E isso então nos impacta de formas tremendas. Nos dá paz, nos dá uma nova vida, nos salva. Nos leva a olhar Jesus Cristo, não como olhamos qualquer outra pessoa. E nos leva a olhar para a existência em segurança, esperança. Ou então nós haveremos de ignorar e o divisor de Natal vai nos enviar para longe de tudo isso e vamos seguir nos caminhos humanos, vazios, ilusórios, atribulados, entregues ao nosso orgulho, achando que nós podemos, sempre correndo uma corrida que ninguém ganhará. Nós podemos nos dobrar humildemente diante daquele que pode salvar e dizer: Tu és o meu Deus, Deus conosco, louvado seja o seu nome. Quem dos seus filhos não foi ferido? Quem dos seus filhos não tem culpa ou dor? Foi rejeitado por ter pecado. A graça que desceu do céu, enfim chegou a de
isso, vamos. Coloque-se em pé. A presença de Deus. Nossas palmas, junto queremos nos unir a esse coro nesta noite e dizer: louvado seja Deus pela vinda de Jesus Cristo por nós, nossa esperança, nossa paz. E nós também com essas palmas queremos dar nossa gratidão aos músicos, à orquestra, ao coro que ensaiou, tantas horas dedicou para chegar a esse ponto. Queremos agradecer os que trabalharam no som, imagem, no estacionamento e todos aqueles que serviram de tantas formas por detrás. Agradecer ao Bruno Chibata pela direção. Vamos mais uma vez agradecê-los. Muito obrigado, Deus recompense vocês. Mas nós queremos ouvir mais uma vez uma música. E eu, como estou à frente, eu tenho o privilégio de escolher. Anjos cantando, glória a Deus nas alturas. Vamos mais uma vez e vamos ouvi-lo em pé. E se você puder, cante junto, inclusive. A Deus toda a glória, todo louvor, pelo seu amor por nós, pela obra dele em Cristo Jesus. Louvado seja Deus nas maiores alturas.
Vamos na graça e na paz em Jesus Cristo.